Hoje é terça-feira, dia 9 de janeiro de 2024, e eu quero compartilhar com vocês como eu tenho feito a minha leitura e estudo da Bíblia, os materiais que eu tenho usado para auxílio, na interpretação, e o método que eu uso para fazer a interpretação da Bíblia. Bom, para poder fazer a minha leitura e estudo, eu uso lápis de cor para poder marcar, os versículos. Eu uso bastante post-it para poder fazer anotações de algumas coisas importantes que eu vejo na Bíblia de estudo. Então, eu uso esses bloquinhos e coloco com durex ou com cola mesmo, quando eu preciso fazer anotações e não cabe, na minha Bíblia. Bom, já fiz um cronograma de leitura para eu poder seguir, durante todos os dias. Então, eu venho aqui e vejo. Hoje eu tenho que ler o capítulo 27 até 29, tá? Então, eu venho aqui e marco o capítulo do dia para eu não me perder. E aí, eu vou lá onde eu parei, e começo com a minha leitura. A primeira coisa que eu faço é colocar a data, tá? Hoje é do capítulo 27 até o 29. Então, eu já fiz pela manhã só a leitura do capítulo 27 todo, mas eu ainda não terminei, tá? Então, eu só iniciei, mas não terminei. Ainda tenho que ler o 28 e o 29. Já fiz alguma anotação aqui. Então, eu sempre começo colocando a data. E aí, a partir do momento que eu vou lendo, eu vou marcando com lápis de cor, seguindo o meu color code, que é o código de cores, em que cada cor representa um tema, tá? O que tá me expressando aquele versículo, o que ele tá me ensinando. Então, depois que eu leio, aí eu escrevo do meu próprio entendimento. Como que eu faço para escrever do meu próprio entendimento? Eu sempre faço perguntas para o texto. Por exemplo, o que está acontecendo naquele momento? Aonde que os personagens estão? Com quem eles estão se relacionando? É, se um está se dando bem com o outro, ou se eles estão em conflito, se é homem e mulher, se é marido e mulher, se é pai e filho. E assim a gente vê de acordo com os personagens, o que os personagens têm feito, o que eles estão passando no momento, qual é o relacionamento deles com Deus, o que Deus está tentando ensinar para eles, qual é a reação deles diante das situações difíceis. Então, de acordo com essas perguntas para o texto, a gente vai tirando aprendizado para a nossa vida, tá? Então, por exemplo, aqui está descrevendo uma história, né? Tá só contando. Isaac era idoso, ele já estava com os olhos fracos, não conseguia enxergar, aí chamou seu filho Saul. Então, tá descrevendo um acontecimento. Toda vez que está descrevendo um acontecimento, eu vou sublinhando de verde, está contando a história, tá? Como aqui já entrou uma mulher, que é a Rebeca, né, a esposa de Isaac, então eu já comecei a sublinhar de rosa a parte em que ela fala, a parte em que ela está envolvida, tá? Aqui continuei com verde e aqui já é ela falando novamente, ela dando ordem pro filho dela, pro Jacó. Então eu fui sublinhando de rosa. Como aqui a postura de Jacó não foi boa, né? Porque ele enganou o pai dele para receber a bênção. Então eu sublinhei de vermelho, porque são as coisas que eu não devo fazer, tá? E aqui continuei com verde, que é na descrição da história. Depois para cá, na hora que Isaac ele dá a bênção para Jacó achando que é Saul, eu sublinhei de amarelo como se fosse uma oração, porque aqui ele está dando uma bênção para o seu filho. Então é um exemplo de oração para mim diante para os meus filhos. Tá? É claro que aqui a gente não vai falar com as mesmas palavras, mas nós podemos declarar para os nossos filhos coisas boas, né, para eles, para o futuro deles, assim como Isaac fez para Jacó. Então aí eu já escrevi uma reflexão para mim que eu devo abençoar, né? A gente deve abençoar nossos filhos com toda sorte de bênçãos, proferir sobre eles palavras de encorajamento, amor, carinho, que a presença de Deus esteja sempre com eles. Então, aqui eu já tirei um aprendizado para mim, né? Um exemplo a ser seguido. E eu continuei aqui a parte da história de verde, e depois aqui, quando Esaú ficou com raiva de Jacó por ter roubado a bênção dele, né? De vermelho, que ele queria matar o irmão.
E depois a parte de Rebeca continua aqui falando para Jacó ir embora para casa do irmão dela, Labão, lá em Harã, tá? Então aí, o que que a gente pode tirar de aprendizado dessa parte aqui da história? Aqui na história, a gente olhando para os personagens, a gente vê que a Rebeca se precipitou, ela tomou a frente, né, e tomou uma atitude que não foi muito boa, porque ela enganou o seu esposo em prol do seu filho mais novo, porque Deus havia prometido para ela que o mais novo iria sobressair sobre o mais velho. Então Deus já havia prometido que Jacó iria ser superior a Esaú, iria mandar, digamos assim, em seu irmão Esaú. Então já eram os desígnios de Deus, mas ela ficou com medo, né? Não, o Isaac vai dar a bênção para Esaú, e aí como Jacó vai ficar, né? Vai sobressair sobre Esaú. Então ela se precipitou, tomou a frente e criou toda essa encenação para que Jacó recebesse a bênção no lugar de Esaú, certo? Então aqui a gente vê uma postura da Rebeca que não foi boa, porque ela não teve paciência de esperar, confiança em Deus, né, de ver como que Deus iria encaminhar as coisas, né, e ela mesma, por conta própria, já tomou a iniciativa e já criou essa situação que acabou levando da perda do seu filho, porque ela teve que mandar ele embora, que era o seu filho preferido, ela teve que mandar ele embora para casa do irmão dela para proteger, ou seja, os dois irmãos ficaram brigados, um com raiva do outro, o Isaac se sentiu enganado, né? Foi enganado realmente. Então a gente vê aqui da postura de Rebeca não foi muito boa, né? Jacó, ele ouviu a mãe, ele obedeceu a mãe, mas ele também enganou o pai. Então, ele teve uma postura que não foi boa, então ele mentiu, ele enganou, né? E depois Esaú, com raiva, também queria matar o irmão. Então só ocasionou problemas entre a família. Então, como eu falei, a primeira coisa que a gente pode tirar de aprendizado aqui foi a atitude errada de Rebeca, para a gente não seguir o exemplo, né? Então a gente viria aqui, eu venho, puxo uma setinha já no meu espaço para escrever, e aí eu coloco o que eu aprendi com relação à atitude dela. Eu coloquei o que eu aprendi, né? Mas eu sempre gosto de colocar como se fosse para nós. Eu nunca coloco para mim, eu sempre coloco para nós. Então eu coloquei que Rebeca se precipitou tomando a frente de Deus e agindo com as próprias mãos, porém de maneira errada. Deus já havia prometido que Jacó iria ser maior que Saul, mas para Rebeca o seu objetivo era mais importante que o meio para alcançá-lo. Precisamos avaliar nossas condutas para alcançar os nossos objetivos. Elas estão sendo boas ou não? Estão agradando a Deus? Tá? Então, aqui eu sempre coloco o que eu estou tirando de aprendizado para mim. Depois que, então, nessa parte da história aqui, o que eu tirei que foi mais assim importante para mim foi essa postura de Rebeca, né? E também a parte da bênção de Isaac para Jacó achando que era Esaú, tá? Então foram as duas coisas que mais me chamaram a atenção para a minha vida, tá? Mas existem outros aprendizados aqui. Então, quando tem outras coisas mais que não sobressaíram, Deus não falou no meu coração, aí eu vou na Bíblia de estudo e vejo o que mais eu posso aprender com essa história no capítulo 27. Então, eu utilizo algumas Bíblias de estudo aqui para me ajudar a aprender mais. Eu uso a Bíblia de aplicação pessoal, eu uso o estudo panorâmico da Bíblia, que geralmente eu uso mais esse aqui no início de cada livro, tá? Porque ela dá um esboço, assim, do que se trata o livro em si, tá? Ela não fala versículo por versículo, ela fala de maneira geral. Então, eu gosto de usar mais no início de cada livro. A Bíblia de Estudo Roma, e também o Antigo Testamento interpretado versículo por versículo de Champlin, tá? Aí tem hebraico e tem
Aqui tem de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, tá? É uma enciclopédia. Então, esse daqui também, ele explica muita coisa boa. E esse é de versículo por versículo. Esse aqui, ele é bom porque tem mapas, né? Então, tem bastante explicação do contexto histórico. E essa daqui, como eu falei, é mais um panorama, né? Ela não é muito específica. E essa daqui é que eu gosto mais porque ela me ajuda a aplicar na minha vida. Como ela é de aplicação pessoal, então ela sempre vai dar uma forma de você aplicar o contexto, né, para sua vida. Por isso que eu gosto muito dela. Então eu venho aqui no capítulo, no mesmo capítulo que eu tô lendo, e vejo o que eu tenho para aprender com relação ao capítulo 27. Então, aqui, ó, capítulo 27. Nela tem uma parte toda só sobre o personagem, Jacó, e aqui embaixo vem as reflexões. Não são de todos os versículos, mas pelo menos aqui, alguns ela dá uma explicaçãozinha, tá? Então, por exemplo, aqui, aí eu vou lendo, como eu já fiz a leitura na minha Bíblia, eu vou lendo as explicações no rodapé. Aqui ela tá me passando no capítulo 27, versículos 5 a 10. Tá? Então ela fala aqui: ao saber que Isaac preparava-se para abençoar a Esaú, Rebeca planejou rapidamente que Jacó fosse abençoado no lugar do irmão, embora Deus já tivesse dito que Jacó viria a ser um líder da família. Rebeca buscou a solução com as próprias mãos e recorreu a uma atitude errada, na tentativa de fazer acontecer o que Deus havia dito que aconteceria. Para Rebeca, o fim justifica os meios, não importa quanto pensamos ser bons os nossos objetivos. Acabou que o que ela tá falando aqui foi o que eu tinha refletido, né? Só que com outras palavras. Então, como eu já anotei bastante coisa aqui, aí eu vou pegar os meus post-its e vou colocar, como eu fiz aqui, ó, do outro lado. E aí eu escrevo no post-it e adiciono na Bíblia com durex, tá? Esse daqui eu colei com cola Prit, ó. Eu dobrei e colei aqui com cola Prit, que ele já é tipo um post-it. Esse aqui também é post-it, mas eu colei com durex aqui, tá? Então, eu sempre uno ou com cola ou com durex. Por exemplo, do lado de cá, aqui eu coloquei a genealogia de Ismael. Então, eu colei mesmo um pedaço da folha branca no espaço. Aqui eu adicionei 2 páginas, ó, com durex, tá? Então, o durex tá aqui e colei, tá? Eu colei primeiro essa e colei a outra por cima, com durex. Aqui eu passei cola mesmo no pedacinho do post-it e aqui também eu passei cola, tá? Então, eu vou puxando as setinhas e vou escrevendo onde tem espaço. Quando acaba o espaço, aí eu venho e coloco um post-it, tá? Aí, depois que eu dou uma lida nessa Bíblia aqui, que eu vejo o que eu quero anotar, né, pra passar pra cá, eu vejo se tem alguma parte geográfica, alguma coisa que eu queira pesquisar nessa daqui. Se não, eu nem uso ela, eu uso ela de vez em quando. Eu gosto de usar mais esse daqui, que ele é bem explicadinho. Vou mostrar por dentro aqui pra vocês. Então, ele é versículo por versículo. Como nós estamos no capítulo 27, então ele já vem aqui com uma introduçãozinha desse capítulo, tá? Jacó trapaceia o irmão e obtém a bênção de seu pai. E aí vem 27, versículo 1. Aí tem a parte em hebraico e depois vem explicando aqui. Então, ele vai dando uma explicação, comentando, né? Versículo por versículo. Então, aqui também eu gosto de, às vezes, acrescentar algumas coisas no meu estudo. Ou tirar dúvidas, tá? Então, eu vou continuar aqui fazendo as anotações. Aqui, por exemplo, eu achei bem interessante essa parte sobre a bênção, né? Isso me chamou muita atenção. Na Bíblia de Aplicação Pessoal, fala assim que antes de morrer, o pai realizava uma cerimônia na qual oficialmente abençoava o primogênito, passando para este a sua herança de direito. Embora o primeiro filho tivesse o direito de primogenitura, ele não o recebia de fato até que a bênção fosse pronunciada. Até esta ocasião, o pai poderia tirá-la do filho mais velho e dá-la ao filho que mais merecia. Mas após a pronunciação, a bênção da primogenitura não mais poderia ser retirada. Com isso,
os pais costumavam esperar até a velhice para pronunciar a bênção. Embora Jacó já tivesse recebido a primogenitura de seu irmão anos antes, ele ainda necessitava da bênção de seu pai para validá-la. Então, aqui também eu achei bem interessante que fala sobre a bênção. Fala aqui, ó, parece que havia uma crença de que a refeição o fortaleceria de tal modo que ele poderia transferir toda a sua força dinâmica para Esaú, na bênção que haveria de proferir. Havia uma crença na eficácia especial das palavras ou da bênção final de um homem moribundo, conforme se vê também em Gênesis. Aí deu as referências aqui, Deuteronômio, Josué, Samuel e Reis, 1 Reis, 2 Reis. Pensava-se que essa palavra final de um homem moribundo aproximava-se da própria palavra divina, dotada de seu próprio poder e da capacidade de cumprimento. Daí essa palavra era buscada com diligência. Tá? Então eu vou fazer umas anotações juntando essa parte aqui, que eu achei importante, só esse trechinho, com essa parte aqui. Bom, gente, terminei de fazer aqui as anotações do capítulo 27 de Gênesis, tá? Então, vou comentar aqui com vocês essas anotações. Então, essa parte aqui da Rebeca, né, eu já havia falado para vocês que ela se precipitou e acabou arrumando uma confusão por causa da sua atitude de querer enganar Isaac, seu marido, e para que Jacó pegasse a bênção no lugar de Saul, né? Aí daqui para cá, eu anotei, Jacó teve medo de ser flagrado e ser amaldiçoado, mas Rebeca estava tão cega por seu plano que assumia a maldição, se isso acontecesse, né? Então, a primeira coisa que Jacó pensou quando ela passou o plano para ele é que ele poderia ser amaldiçoado, mas ela estava tão assim, decidida no seu plano, que ela ia, né, se isso acontecesse, ela ia pegar a maldição para ela ia assumir a responsabilidade. E aí assim vai acontecendo, né? Jacó diz para Isaac, como não estava enxergando direito, estava um pouco desconfiado, porque via que a voz era de Jacó, então ele ficou meio na dúvida quem realmente estava ali. Quem és tu, meu filho? Né? E ele respondeu, Jacó disse, seu pai, sou Esaú, seu primogênito, fiz conforme me ordenaste. Então aí ele mentiu, né, que ele era o irmão, e ainda disse, como Isaac falou assim, nossa, mas você foi tão rápido, você voltou tão rápido. E ele ainda disse que foi o Deus, o Senhor, teu Deus, que mandou ao meu encontro o animal. Por isso que ele caçou rapidamente e voltou e já preparou o jantar. Então ele ainda usou o nome de Deus ainda na sua mentira. Aí eu peguei e coloquei aqui, Jacó mentiu usando o nome de Deus. E aí como a gente pode aplicar isso na nossa vida? Devemos evitar usar o nome de Deus em vão ou atribuir a ele qualquer coisa que façamos ou fantasiamos. Deus não é o responsável por todas as nossas ações. Né? Muitas vezes a gente culpa Deus por várias coisas que são nossa responsabilidade, né? E aí, passando para o lado de cá, continua, isso aqui eu fiz bastante anotação, continua aqui a parte, né, de Jacó com Isaac, e aí Isaac ainda tá meio na dúvida, e aí diz, sou eu que sou Esaú. E aí até que ele toque na mão, que ele sinta o cheiro da roupa do Esaú e toque na mão de Jacó que tava, né, com pelo de carneiro para dizer que ele tava bem peludo. Aí Isaac acreditou que era realmente Esaú e deu a bênção. Então, na hora que ele deu a bênção, ele deu a bênção que Deus te deu o orvalho do céu e dos lugares férteis da terra, e fartura de trigo e de vinho novo, sirvam de todos os povos e nações, se curvem diante de ti, seu Senhor teus irmãos, ser Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem diante de ti, sejam malditos os que te amaldiçoarem, benditos os que te abençoarem. Então aqui o Isaac, ele deu uma bênção tanto política quanto de agricultura, né? Porque ele disse assim que só a terra dê fartura de trigo e vinho. Então tudo aquilo que era de agricultura, de plantação, né, iria ser de muita fartura. E que todos os povos, né, fossem subjugados, fossem se curvassem diante deles, ou seja, situações políticas. No entanto, que Saul, depois, o povo que originou de Saul, ele vai ficar subjugado mesmo ao povo de Israel, até lá na época da Babilônia.
mesmo eles sendo, né, parentes, descendentes, né, entre irmãos. Então, aqui eu coloquei, né, tinha colocado aqui a importância da gente abençoar os nossos filhos e proferir palavras, né, também de amor, de carinho, não só bênçãos, mas tá proferindo palavras de amor, de carinho, né, de encorajamento sobre Deus, ensinando os nossos filhos. E aí daqui eu coloquei em relação a essa bênção, porque daqui para cá já começa quando Esaú chega, né? Então Isaac recebeu a bênção e ó, foi embora, saiu da presença de seu pai. E aí o que aconteceu? Esaú chegou com a caça e aí trouxe o guisado para Isaac. Aí Isaac falou assim: mas quem é você? Se eu acabei de dar a bênção para Esaú. Aí ele fala: não, Esaú sou eu, então quem que fez seu lugar? E aí foi aquela coisa toda até que foi Jacó que tomou meu lugar. E aí Esaú fica furioso e fala que ele sempre, né, foi um enganador, que roubou desde quando ele nasceu, né, nasceu segurando o calcanhar dele e que depois roubou a primogenitura em troca da sopa, né? Não sei se vocês já leram essa parte. Então, falando aqui, por isso que ele se chama Jacó, porque por 2 vezes ele me enganou, tirou o meu direito da primogenitura e agora tirou a minha bênção. Então, ele ficou com muita raiva, ele ficou falando para Isaac: por favor, me dá a bênção, não tem nenhuma bênção para mim, eu não mereço uma bênção, o senhor já deu tudo para ele. E aí Isaac falou assim: eu não posso te abençoar, não sobrou nada. Tudo que eu tinha que dar, eu já dei pro seu irmão. Aí ainda falou, né, que ele respondeu Isaac, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será sua habitação, longe do orvalho do alto céu, pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás, mas quando te livrares, sacudirás o jugo do seu pescoço. Então aqui Isaac diz que ele iria ficar subjugado ao irmão e que pela espada ele ia viver, ou seja, eles iam ficar brigando, né? Os descendentes deles iam ficar brigando. E aí Esaú fica furioso e fala que ele passou a odiar Jacó, que queria matar Jacó por ter roubado a bênção. Aí Rebeca, né, vê que tudo aquilo que ela fez, a burrada que ela fez, fala assim: agora como é que eu vou fazer? Chegou, chamou Jacó e falou: você vai embora para casa do meu irmão Labão, lá na terra né, onde Abraão morava, que é lá na Mesopotâmia, vai para lá e foge até que tudo fique bem, aí você te avisa para você poder voltar. E aí ela coloca aqui que ela fala aqui no versículo 45, até que acabe a ira de teu irmão contra ti, e ele te esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá. Por que ficarei eu sem meus 2 filhos num só dia? Então aqui com essa relação, por que ela falou que ficaria sem os filhos num só dia? Porque lá naquela época, quem matasse um irmão era expulso do clã, era expulso ali de onde ficavam as tendas, onde a família estava ali reunida. Então eu coloquei aqui em cima: Rebeca mandou Jacó embora para não perder seus 2 filhos, porque se Saul matasse Jacó, ele seria expulso do clã. E aí ela ia ter um filho morto e um outro filho que ia ter que ir embora. E era uma lei da época que se um irmão matasse o outro, era expulso, excluído do clã, tá? E aí com relação aqui que eu quero voltar aqui da bênção, é que por que ele não podia dar uma bênção sequer para Esaú, e já que ele já tinha dado todas as bênçãos para Jacó? Naquela época, antes da pessoa morrer, né, do pai morrer, do patriarca morrer, quando estava bem velhinho, fazia-se uma cerimônia na qual oficialmente abençoava o primogênito. E aí nessa cerimônia passava-se toda a herança, o direito, tudinho do pai para o primogênito, tá? Ou então, mesmo que não fosse primogênito, o pai ia passar tudo aquilo que ele tinha para um outro filho que ele escolhesse. Então eu coloquei assim: embora o primeiro filho tivesse o direito da primogenitura, ele não recebia de fato até que a bênção fosse pronunciada. Até essa ocasião, o pai poderia tirá-lo do filho mais velho e dá-lo ao filho que merecia. Porém, depois de pronunciada a bênção, ela era irrevogável e valia como um documento. Então, naquela época, as palavras elas tinham poder como um documento. Depois que dava essa bênção, não tinha como voltar atrás. Por isso que Isaac ficava falando para ele: eu não posso fazer mais nada, eu já dei a bênção, porque não podia voltar atrás. Aí eu coloquei aqui: embora Jacó já tivesse recebido a primogenitura,
de seu irmão, anos antes, né, que foi naquela parte da sopa, que ele passou a primogenitura, Esaú passou a primogenitura para Jacó em troca de uma sopa, ainda Jacó ainda necessitava dessa bênção para que seu pai, né, validasse essa primogenitura, o poder da primogenitura para Jacó. Então, por isso foi esse rolo todo, para que ele conseguisse pegar essa bênção. E aí, o porquê que é tão importante essa benção? Havia uma crença na eficácia dessa benção final, de um pai moribundo. Pensava-se que essa palavra final se aproximava-se à própria palavra divina. Então, todas essas bênçãos que eram dadas, elas eram consideradas irrevogáveis, não podia voltar atrás, e eram eficazes, ou seja, iria realmente acontecer. Era como se Deus estivesse, né, realizando tudo aquilo que a bênção dizia na vida do filho. Então, a palavra ela era dotada de seu próprio poder e capacidade de cumprimento. Por isso, essa bênção era buscada com tanta diligência. Por isso que eles queriam a bênção de qualquer jeito, né? E ela era eficaz, ou seja, uma vez que dada, ela depois iria se tornar verdade na vida do filho. E aí, aqui eu coloquei as origens dos povos, né? Tem Isaac, Rebeca, Esaú, Jacó. De Esaú vieram os edomitas e Jacó os israelitas. Por que é edomita? Porque Saul, ele também era chamado de Edom. Edom significa vermelho, ele era ruivo. Então, por isso é que o povo se chamava edomita. E eles viviam brigando mesmo entre si e os israelitas sempre subjugavam os edomitas, tá? Então, passando aqui para o finalzinho, a Rebeca chega para Isaac e fala assim: estou aborrecida da vida por causa das mulheres dos heteus. Se Jacó tomar uma mulher dentre as filhas desta terra, mulheres dos heteus como estas, por que deveria eu ainda viver? Então a Rebeca achou uma desculpa perfeita para poder mandar Jacó embora. Ela encontrou a desculpa de que ele tinha que arrumar uma noiva. E assim foi assim: vou mandar ele para casa do meu irmão, lá entre os nossos parentes. Lá ele vai encontrar uma esposa, como foi que aconteceu com ela e Isaac, né? E aí, nisso, ele ia embora para lá e iria poder sobreviver, não correr o risco de ser morto pelo seu irmão Esaú. E assim foi-se, né? Aí no próximo capítulo, a ida já de Jacó para Harã, lá na Mesopotâmia. Bom, gente, então é assim que eu faço os meus estudos, tá? Primeiro leio, sublinho, identificando os versículos, cada um por temas. Escrevo primeiramente aqueles versículos que saltaram aos meus olhos com o meu próprio entendimento, fazendo aquelas perguntas, né? Sempre questionando o texto, do que se trata o contexto, do que Deus quer me ensinar com essa história, né? E aí, depois que eu escrevo aquilo que eu entendi, de acordo com aquelas perguntas que eu falei para vocês, aí sim eu pego as minhas bíblias de estudo e é da onde eu tiro essas outras informações com relação ao contexto, tá? Dessa forma a gente consegue estudar melhor, mais aprofundado, não só com base assim em um versículo separado, tá? Porque sempre a gente tem que estudar com base no contexto, com base na história, do porquê que aconteceu. E muitas das vezes é bom a gente sempre estar lendo um capítulo antes e um capítulo depois, para a gente estar se entendendo assim a continuação da história. Tipo, aqui eu estou estudando com vocês somente o 27, mas eu ainda vou continuar aqui agora, quando encerrar o vídeo, o estudo do 28 e o estudo do 29. Então, eu vou continuando sempre assim, de 3 em 3 capítulos, porque aí vai dando entendimento de uma história, vai dando prosseguimento a outra. E a gente vai vendo, né, o contexto geral do que está acontecendo ali na história da palavra, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado de alguma maneira. E se vocês gostaram de vídeos mais como esse, explicando, falando um pouco da história, do contexto, vocês podem deixar aqui no comentário, que eu posso compartilhar com vocês, né, vários estudos e meditações com relação à palavra de Deus. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? No box desse vídeo, as perguntas que eu uso para poder tá interpretando o texto. Esse cronograma de leitura que eu usei aqui, que eu tô usando, né, esse ano, em ordem cronológica, tá? Ó, esse cronograma, ele tá lá no meu Instagram, tá disponível lá no Drive, que é um linkzinho que fica perto da minha foto, naquele balãozinho onde fica a foto do Instagram. Então tem um link logo abaixo dessa foto, você clica lá, lá tem esse cronograma gratuitamente para você baixar, se você quiser também fazer a leitura da Bíblia em um ano em ordem cronológica. Tá? Lá também tem várias outras pastas com bastante arte para fazer Bible Journal, decorar sua Bíblia. Tem muita coisa legal lá que eu disponibilizo gratuitamente também, tá?
tá bom? Vou deixar o link do Instagram também aqui na descrição do vídeo, tá? E o importante, mais importante que tudo, vocês devem sempre antes da leitura fazer sua oração, pedir direcionamento de Deus, do Espírito Santo, para que abra a mente, para que dê entendimento da palavra, e no final de cada estudo, de cada leitura, você fazer uma oração agradecendo a Deus por aquilo que você aprendeu e pedindo para que ele traga memória nos momentos em que a gente precisa aplicar tudo aquilo que a gente estudou na palavra, na nossa vida, né? Porque não adianta nada a gente aprender, se aprofundar, mas se a gente não praticar, né? Ser praticantes da palavra, que é o mais importante, que é o que Deus quer. Então, Deus abençoe a todas e até o próximo vídeo. Tchau!